Salve, salve, rapaziada, Zebedega aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos bater um papo aqui de mentalidade no PVP, tá? Então eu vou falar de uma coisa aqui que talvez vai ser muito pesada para algumas pessoas, para outras vai ser abrir como se fosse abrir os olhos de vocês, tá? E o que seria isso? Seria basicamente o respeito, né, que você tem em determinada situação com um jogador específico, tá? Porque você, se você estiver jogando agora, você não vai perceber muito isso no começo, mas depois, quando você estiver jogando aí durante um pouco mais de tempo, você vai perceber isso, que é o que? Você sabe aqueles jogadores que ele tem, vamos dizer assim, uma que eles têm uma forma de jogar muito forte, né? Que ele tem uma maneira de jogar muito boa, e isso você já sabe a partir do momento que você começa a jogar com aquela pessoa, com aquele jogador, você já consegue entender que, poxa, esse jogador, ele é um jogador muito bom. Esse jogador, ele tem um conhecimento, né? Ele tem uma habilidade muito boa no PVP. Ele sabe jogar bastante. E isso, na primeira vez, ok, quando você tá jogando lá contra esse oponente, você consegue perceber isso. Poxa, o oponente joga bem e tal. Beleza, aí vamos supor que você perca para esse personagem, para esse jogador, e depois você queira tá jogando em algum outro determinado momento, né, da partida, em outro determinado momento, em outro dia, né, e aí você cai com o mesmo jogador novamente. E o que acontece na grande maioria das pessoas quando cai com o mesmo jogador que ele viu, que aquele jogador é um bom jogador? Ele tende a já criar na mente dele uma forma de aceitação de que ele vai perder aquela partida, tá? Ah, Zebedega, como assim? Quando você joga com uma pessoa que joga bastante, você nota isso claramente. Beleza, o oponente joga bastante, ok. Só que quando você vai jogar contra o oponente novamente, você já cria a sensação de que, poxa, eu perdi essa partida aqui. Não tem chance de ganhar. O jogador joga muito e não tem chance de eu ganhar por conta disso. Então você já cria uma espécie ali de medo daquele jogador, uma espécie ali de sensação, de aceitação de que você perdeu aquela partida. Tudo bem que quando você está começando agora, você tem muito a aprender, você tem muito a desenvolver ali nas suas habilidades, tanto com a sua classe quanto na estratégia como um todo do PVP. Beleza. Agora, quando você vê aquele nomezinho ali, quando você vê aquele jogador que você sabe que é bom, quando você cria essa sensação de aceitação de que você perdeu a partida, quando você cria essa sensação, você acaba perdendo a partida antes mesmo da partida começar. Então, isso é muito ruim, é muito prejudicial para você, porque querendo ou não, apesar de você ter que ter ali uma espécie de respeito, porque, poxa, o cara joga bem, tudo bem. Mas assim, não é porque o oponente joga bem que você tem que já aceitar a derrota, rapaziada. Basicamente isso. Quando você vê que o oponente joga bem, o que, que você tem que fazer? Tem que jogar muito mais do que você joga normalmente. Porque querendo ou não, você sabe que tem que fazer com que... Nossa, eu errei isso aqui. Porque querendo ou não, você tem que fazer com que o oponente tenha medo de você também, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que... Calma aí. Nossa, não era essa habilidade não. Então vamos lá, continuando aqui, rapaziada. Porque é bem difícil pra mim falar e jogar ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Então quando você tem ali um respeito com um determinado jogador, você cria a sensação ali de que você já perdeu a partida. E muitas vezes não é desse jeito que funciona, tá? Nossa, fiquei sem energia. E aí, cara, eu ainda vou terminar, rapaziada, calma aí. A gente ainda vai continuar aqui, calma lá. Então, assim, o que que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, quando você cria essa sensação, você já perdeu a partida antes mesmo dela começar. E não é bom que você faça isso, porque, querendo ou não, vai prejudicando cada vez mais. Porque conforme você vai tendo essa sensação, essa mentalidade de que você vai perder a partida só porque o jogador joga bem, de que você não tem chance, você é inferior àquela pessoa, você já perde a partir daí. Aí você começa a errar os seus ataques, você começa a jogar de forma muito louca ali, uma forma muito aleatória. Você já começa ali
a errar as esquivas, você já começa a ficar nervoso, isso, aquilo, outro. E isso, querendo ou não, você já vai colocando na sua mente de que não tem como ganhar daquele jogador, de que não é possível ganhar, de que aquele ranking em si ele é muito alto, você não vai ter chance, basicamente isso, né? Você já cria essa sensação. Então, o ranking em si, na qual o oponente está aqui, ó, seja ele mestre, lenda, diamante, platina, seja ele qual for, e o nível de habilidade desse jogador, seja ele qual for, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Ele é apenas um jogador. Basicamente isso. Ele é apenas um jogador. E quando você cria essa sensação, quando você coloca isso na sua mente, de que aquele jogador, por mais bom que ele seja, por mais habilidoso que ele seja, por mais forte que seja a classe dele, ele não é invencível. Basicamente isso. Ele não é invencível, tá? Então, quando você cria essa mente de que, poxa, eu posso ganhar desse jogador, ele é um jogador qualquer, ele é um jogador como qualquer outro, então você começa a pensar de uma forma diferente. Antes você pensava de uma forma muito, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, de uma forma que já aceitando a derrota. Agora, com essa mentalidade que você tem, você já começa a ver que você pode ganhar daquele oponente. Então, que aquilo é sim possível de você ganhar do oponente. Que aquele oponente não é um oponente que vai ser invencível, né? Aquele oponente ele também já perdeu, aquele oponente ele também já apanhou bastante. Então, você colocando essa sensação, esse truque na sua mente de que você pode ganhar, de que aquele jogador, por mais bom que ele seja, ele é apenas um jogador como qualquer outro, você vai ter um pouco mais de vantagem. Em que vantagens são essas, EBD? Quer dizer que, independente do ranking, independente do jogador que eu estiver ganhando, só o fato de eu colocar na minha mente de que eu consigo ganhar desse jogador vai fazer eu ganhar? Não, tá? Não vai fazer ganhar, porque o que faz com que você troque essa mentalidade de que aquele jogador é apenas um jogador, vai apenas fazer com que você jogue de uma maneira igualada no quesito de você jogar com outras classes, no quesito de você jogar contra outros jogadores. Por quê? Com outros jogadores você joga certinho, você acerta as habilidades, você faz bons combos, você começa a acertar as esquivas, você começa a escapar dos ataques do oponente. Porém, quando você vai jogar com aquele oponente que você tem medo, que você sabe que aquele oponente é bom, você começa a errar tudo isso. Isso faz com que você tenha uma desvantagem ainda maior. Agora, quando você troca essa chavezinha na sua mente de que aquele jogador é apenas um jogador, de que ele não é invencível, até porque mesmo independente da classe que ele esteja jogando, é uma classe que morre também, porque é um PVP, ele é igual para todo mundo. Então você já começa a pensar diferente. Então você começa a acertar os ataques onde antes você errava, você começa a acertar as esquivas onde antes você errava, você começa a fazer bons combos onde antes você errava. Então o nível que você fica em relação a anteriormente a esse jogador é o nível igualado. Então você começa a fazer com que os seus ataques, com que os seus combos seja combos é, que seja combos bons, entendeu? Que você não vai errar porque é apenas um personagem, apenas um jogador que joga bem, tá? Então não é isso que vai acontecer. Então, quando você coloca isso na sua mente, tudo vai melhorando aos poucos. E obviamente, né, não é porque você está jogando contra com essa mentalidade de que o oponente pode perder, porque de fato o oponente pode perder, mas não quer dizer que você vai ganhar, tá? Então, por isso que você ainda assim, mesmo você colocando isso na sua mente, você tem que aprender as estratégias do PVP. Você tem que entender os momentos certos de atacar, o momento certo de defender, o momento certo de esquivar. Então, tudo isso vai ter que ser aprendido, tudo isso vai ter que ser aprimorado. Então, não é apenas mudar a sua mentalidade de que só o fato de você trocar a mentalidade vai fazer com que você ganhe as partidas. Mas você trocando essa mentalidade, você vai jogar de igual para igual, porque aquele jogador é apenas um jogador como qualquer outro. Basicamente isso, tá? E aí, o que que acontece quando você troca essa chavezinha? Você começa a ver um jogador não pelo ranking que ele está. Opa, deixa eu calma aí. Você começa a ver o jogador não pelo ranking que ele está, não pelo nome que pode ser um bom jogador, mas pelo fato de você jogar contra ele. Opa, pegou? Não pegou. Beleza. Então, pelo fato de você jogar contra ele, você vai fazer com que tenha mais vantagem em relação ao oponente, tá? Então, ok, conseguimos causar um dano muito bom.
E aí, conforme você vai praticando... Ué, caramba, é esse aqui. Conforme você vai praticando e entendendo de que... Opa, essa skill é muito quebrada, velho. Ela tem várias etapas. Ok. Esquivamos. Ele vai esquivar. Ok. E aí? Ultimate. Ok, rapaziada, desculpa aí que eu tô tentando focar aqui na gameplay, tá? Ok. E aí, como... Onde é que eu tava? Ah, tá. E aí, conforme você vai praticando, você vai tendo essa mentalidade de que você pode ganhar do oponente, de que aquele oponente não é um oponente invencível. Isso já vai fazer com que você mude a sua expectativa ali de que vai ganhar ou perder. Basicamente isso, tá? Então, mudando essa estratégia, mudando esta mentalidade, você já vai ter um nível ali meio que igualado ao oponente. Por mais que aquele oponente jogue bem, por mais com que aquele oponente seja superior a você no quesito de habilidade, tá? Não falo nem na questão do rank, porque o rank não importa. O que importa mesmo é a sua habilidade. Então, quando você iguala esse quesito de que aquele jogador é apenas um jogador como qualquer outro, você vai jogar de igual para igual nesse quesito. Então, claro que eu já falei aqui várias vezes, né, durante o vídeo, que não é porque você vai mudar essa mentalidade de que aquele oponente é apenas um oponente qualquer, de que ele pode perder também, que você vai ganhar por conta disso, tá? Então, lembrando aqui que o que vai contar mais é a questão da sua habilidade com a sua classe, da sua habilidade jogando o PVP, então tudo isso vai ser mais levado em consideração. Porém, se você já tem o mesmo nível do oponente e você vê aquele nome lá, você vê o rank dele, que ele está um rank muito mais alto, e você cria essa sensação de que, poxa, não tem chance de eu ganhar, esse jogador aqui joga muito bem, é o Zebedega, não tem como eu ganhar para o Zebedega, um exemplo aqui, né? O Zebedega joga muito, ele é invencível, não tem como ganhar. Por mais que as habilidades sejam iguais, tanto a minha quanto a sua, só pelo fato de você colocar isso na sua cabeça de que eu sou invencível, de que você nunca vai conseguir ganhar de mim, de fato você não vai conseguir, porque você vai errar muitos ataques, você vai ficar nervoso, as suas esquivas não vão funcionar, os seus combos não vão ser bons combos, e aí você vai perdendo muito mais energia, vai começar a vacilar na partida do PVP, vai começar a errar muitos ataques, vai ser muito punido, e isso vai só alimentando, só reforçando de que o Zebedega é invencível, o Zebedega nunca perde. Por conta disso, por conta da sua mentalidade de que ela tá te sabotando, falando que só porque eu jogo bem, quer dizer que você jogue mal, quer dizer que você não vai ganhar de mim, que eu sou invencível ou coisa do tipo, tá? Então, por isso que é muito importante que você coloque na sua mente de que ninguém é invencível, por mais alto que seja o rank dessa pessoa, por mais alto que seja o nível de habilidade dessa pessoa, essas pessoas também podem perder, assim como você, assim como eu também, beleza? Então, essa foi o vídeo, né? O assunto do vídeo de hoje. Eu fiz algumas partidinhas aqui com duas classes, né? A Mistrix e com a classe dos assassinos, beleza? Então, se você curtiu essa ideia de vídeo, esse tipo de conteúdo, comenta aqui o que você achou, tá? Que é muito importante, eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E se você quiser mais conteúdo sobre o PVP, sobre a mentalidade, sobre estratégia para você jogar o PVP aqui no Crystal of Atlan, já deixa seu like, se inscreve no canal e vejo você no próximo.